Oi Luciane, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para mostrar para você como é que faz o cálculo do raio da esfera. O exercício que você me mandou diz assim: a taça desenhada na figura tem a forma de uma semisfera e contém líquido até uma altura de x centímetros. Então, aqui tem o desenho da taça. Então aqui contém um líquido e essa altura do líquido é de x centímetros. O volume de líquido contido na taça em centímetros cúbicos depende da altura atingida por esse líquido em centímetros. Então o volume está em função da altura em centímetros. O gráfico a seguir mostra essa dependência, sendo que os pontos A e B correspondem à taça totalmente vazia e totalmente cheia, respectivamente. Então aqui você tem um gráfico onde o ponto A corresponde à taça totalmente vazia. Você pode ver que o x, a altura do líquido, é 0. E à medida que a altura do líquido vai aumentando, o volume também vai aumentando. Até que no ponto B, a gente tem a taça totalmente cheia e o volume total da taça cheia. Esse volume corresponde a 60,75 vezes π, centímetros cúbicos. E o volume está em centímetro cúbico. Então ele pergunta: de acordo com os dados do gráfico, a taça tem a forma de uma semi-esfera cujo raio mede em centímetros. Aí tem essas opções: 3, 3,5, 4, 4,5 e 5. Então ele quer saber, o objetivo desse exercício é você determinar o raio da semisfera. O raio é um ponto que parte do meio de uma circunferência. Você tem aqui uma circunferência que tem o centro. Do ponto até do centro da circunferência até qualquer ponto do perímetro, que é essa linha aqui, que faz a delineação da circunferência, do centro até o perímetro, é o raio. Numa esfera, por exemplo, numa laranja, se você pegar e cortar aqui a laranja ao meio, você vai ter duas bandas de laranja. Do centro até a casca da laranja é a medida do raio. Note que para ter raio é necessário que haja centro. Então nessa taça, o raio ele sempre vai partir daqui, da taça totalmente cheia, até o fundo ou até a borda da taça. Esse é o raio. Bom, agora que a gente já sabe o raio, a gente vai determinar através do volume o valor dele. Então o volume da taça cheia é 60,75 vezes π. Mas eu não tenho a fórmula de uma meia esfera. Matematicamente a gente só tem a forma de uma esfera inteira, que é 4/3 de π r ao cubo. Essa forma você acha na internet, e o jeito de memorizar é só realmente fazendo exercícios que envolvam o volume de esfera, que aí você vai usar bastante essa fórmula aqui, e aí você vai gravar. Eu não tenho nenhum macete. Para você memorizar uma regrinha de fácil memorização, mas eu acho que se você tiver, conforme você vai fazendo, você facilmente vai gravando. 4/3 de π r ao cubo é o volume da esfera. Então, se meia esfera corresponde a 60,75 vezes π,
uma esfera inteira vai corresponder duas vezes, que são duas bandas, são duas metades iguais da esfera. Então a gente vai poder fazer assim, ó, 60,75 vezes π vezes 2, temos o volume da esfera. E a gente sabe que o volume da esfera é igual a essa fórmula aqui, pré-definida. Então, para fazer essa conta, a gente pode inverter a ordem dos fatores, porque a ordem dos fatores não altera o produto na multiplicação. Faz assim, ó, igual o volume da esfera. Aqui, por ser um número com vírgula, a gente pode reescrever ele assim, ó, onde cada zero do denominador equivale a uma casa da vírgula. Aí você multiplica por 2, multiplica por π, vai ter o volume da esfera. Ó, se você tivesse, por exemplo, esse número aqui, ó, ele poderia ser reescrito assim, 63 sobre 10, porque cada zero corresponde a uma casa da vírgula. Isso se aplica para qualquer número com vírgula. Ó, se você tiver esse número aqui, ó, você conta quantas casas tem, a vírgula tem, ó, tem 1, 2, 3, e reescreve ele. Coloca 1 e o tanto de casas que a vírgula andou. Então, esse número equivale a esse. Aqui você multiplica em cima, tudo que não tem número embaixo tem 1, porque 2 dividido por 1 é 2 mesmo. Então essa fração a gente multiplica numerador com numerador, ou seja, número de cima com número de cima, e denominador com denominador, número de baixo com número de baixo. Pode fazer aqui ao lado. (6075 vezes 2). 2 vezes 5, 10. 2 vezes 7, 14. Mais 1, 15. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. 2 vezes 6, 12. Então a gente tem aqui 12, 150 dividido por 100. 100 vezes 1 é 100 mesmo. Vezes π, teremos o volume da esfera. Aqui a gente pode dividir em cima e embaixo por 10, que é só cortar esse zero com esse. Então esse é o volume da esfera total. Se a gente descobrir o raio baseado nesse volume, a gente tem um raio da taça. Então a gente vai fazer aqui 4 terços de π r ao cubo é igual a esse volume que a gente achou. 12, 15 dividido por 10 vezes π. Agora a gente passa o π que está multiplicando desse lado, ele passa dividindo. Aí π em cima, π embaixo, eu corto. Esse 3 passa multiplicando. E esse 4 passa dividindo. Só que aqui tinha 10 também. A gente não pode esquecer do 10 que já tinha aqui. A gente só cortou o π. Então fica 4 vezes 10. Bom, agora a gente multiplica o numerador e o denominador. Então fica
1215 vezes 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então a gente tem que R ao cubo é igual a 3.645 dividido por 40. Aqui a gente pode dividir em cima e embaixo por 5. Eu sei que eu posso fazer isso porque pelo critério da divisibilidade, eu sei que todo número terminado em 5 ou 0 é divisível por 5. Então em cima e embaixo é divisível por 5. Vai ficar 40 dividido por 5 é 8. 36 dividido por 45, vou fazer aqui ao lado. Então quantas vezes o 5 cabe em 3? Nenhuma. Quantas vezes 5 cabe em 36? Cabe 7 vezes. Então 7 vezes 5, 35. Sobra 1. Baixo o 4. Quantas vezes 5 cabe em 14? 2 vezes. Sobra 4. Baixo o próximo algarismo, 5. Quantas vezes 5 cabe em 45? 9 vezes. 5, 0. Então, a minha expressão fica 729 sobre 8. Aqui o R elevado ao cubo eu vou passar como raiz cúbica. Fica 729 raiz cúbica dividido por 8. Então agora a gente vai fazer a faturação do numerador e depois a faturação do denominador para poder tirar da raiz cúbica. Então a faturação é simples. Você vai dividir pelo menor número primo. O número primo é aquele que você só pode dividir por ele mesmo por 1. Por exemplo, o 6 não é primo, porque ele pode ser divisível por 2, por 3, por 6 e por 1. Já o 3 só pode ser dividido por ele mesmo e por 1. Por isso ele é primo. O 2 a mesma coisa, só é divisível por ele e por 1. Então a gente começa pelo número primo 2, que é o número primo menor que existe. Então a gente divide 2 por 729, não dá uma divisão exata, porque não termina em par. O critério da divisibilidade, ele nos dá previamente a informação se o número vai poder dividir o outro ou não. Então eu vou colocar aqui apenas alguns dos critérios da divisibilidade. Se termina em par, é divisível por 2. Se a soma dos algarismos for divisível por 3, logo o número é divisível por 3. Como assim? Se eu tenho 312 é divisível por 3, eu somo 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 6 é divisível por 3, logo 6 é divisível por 3. 312 é divisível por 3. Se eu tenho 129, 1 mais 2, 3. 3 mais 9, 12. Então, esse número, somado aos algarismos, dá 12. 12 é divisível por 3. Logo, 129 é divisível por 3. E assim sucessivamente. Esse é o critério para divisão por 3. 4 não é um número primo, porque ele pode ser divisível por 2, por 4 e por 1. E o número primo só pode ser divisível por ele mesmo ou por 1. O 5, para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Aí ele vai ser sempre divisível por 5.
Como foi o caso aqui, ó, que a gente fez. Eu sabia que dava para dividir por 5 porque terminava em 5 e 0. Então, como esse número não é par, ele não pode ser divisível por 2. Então vou partir pro próximo número. Copio aqui. É 3. Vamos somar aqui para ver se é divisível por 3. 7 mais 2, 9. 9 mais 9, 18. 18 é divisível por 3. Porque 6 vezes 3 é 18. Então esse número todo é divisível por 3. Então posso fazer a conta. 729 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe em 7? Cabe 2 vezes. E me sobra 1. Baixo o próximo algarismo. Quantas vezes o 3 cabe em 12? 4 vezes. 4 vezes 3, 12. Não sobra nada. Baixo o próximo algarismo. Quantas vezes o 3 cabe em 9? 3 vezes. Então tenho que 729 dividido por 3 dá 243. Agora eu vou dividir por 3 de novo. Porque 2 mais 4 é 6, 6 mais 3, 9. E 9 é divisível por 3. Então vamos lá. 243 dividido por 3. Quantas vezes 3 cabe em 2? Nenhuma vez. Quantas vezes 3 cabe em 24? 8 vezes. Não sobra nada. Baixo o próximo algarismo. Quantas vezes 3 cabe em 3? É 1. Aí acabou a divisão. 81. Eu divido por 3, porque 8 mais 1 é igual a 9. 9 é divisível por 3. 81 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe em 8? Cabe 2 vezes. E sobra 2. Baixo o próximo algarismo. Quantas vezes o 3 cabe em 21? Cabe 7 vezes, porque 7 vezes 3 é igual a 21. Beleza. Então eu sei que 81 dividido por 3 é 27. E aqui eu sei que 27 é divisível por 3, porque 9 vezes 3 é 27. 3 vezes 3 é 9. E 3 dividido por 3 é 1. Então aqui tem toda a fatoração do número 729. Eu vou agrupar. Isso aqui não conta porque não foi dividido nada. Vou agrupar em grupo de 3. 3 números, porque é ao cubo. O ao cubo é um número vezes ele 3 vezes. Se fosse ao quadrado, a raiz quadrada, seria 2 vezes. Então não é raiz quadrada, é raiz ao cubo. Então por ser raiz ao cubo, eu tenho que pegar 3 fatores iguais para poder tirar da raiz. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou agrupar em 3, ó. 1, 2, 3. E aqui 1, 2, 3. Então 729 é igual a 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. Multiplicando 3 ao cubo vezes 3 ao cubo, você tem 729. Então eu posso reescrever aqui a raiz cúbica. 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. E 8 é 2 ao cubo, porque 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então posso escrever que é 2 ao cubo. Logo, o raio, tá vendo? A gente está calculando o raio. O raio vai ser eu vou tirar da raiz. Então vai ser 3 vezes 3 sobre 2 centímetros. Por que centímetros? Porque a gente tinha aqui inicialmente esse valor aqui, ó, 1215 vezes π dividido por 10 era os centímetros cúbicos do volume total da esfera. A meia taça, como a gente viu aqui no enunciado do exercício,
é 60,75 pi centímetros cúbicos. Duas metades dessa dá esse valor que a gente achou, que é multiplicado por 2 dá 1215 sobre 10 vezes pi centímetros cúbicos. A gente não colocou centímetro cúbico para não confundir, mas ele teve o tempo todo aqui, ó. Estou escrevendo aqui para dizer que quando ele saiu da raiz, esse cubo cortou com a raiz cúbica, então ficou em centímetros. E o raio vai ser dado para a gente em centímetros. 3 vezes 3 é 9. Dividido por 2 dá 4,5 centímetros. Então esse é o valor tanto do raio da esfera quanto do raio da semisfera. Então a alternativa certa da questão é a alternativa D, 4,5. Tá ok? Então se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode mandar para mim no WhatsApp, beleza?